Bom dia, gente. Tudo bom? Vamos dar início então a mais uma palestra. Hoje eu vou me apresentar, né? Eu, como organizador, vou apresentar o professor Luiz Felipe, popularmente conhecido como Flip, né? Dos flip-flops. Eu vou estar apresentando a palestra Modelos e Algoritmos para Redes. Vou focar mais em redes sem fio. Hoje em dia, as redes estão presentes em quase tudo que a gente faz, né? A gente sempre sabe que está usando a rede quando a rede cai, né? Pô, a rede caiu. Como é que faz, então, para a gente desenvolver redes, tá? Sistemas de redes, implementar no mundo real? Tem várias coisas que precisam ser feitas antes. Então, hoje eu só vou mostrar um exemplo, né, de alguns modelos que a gente utiliza para entender, para ver como é que faz para a gente estudar alguns tipos de redes. Então, eu vou começar, né, falando que hoje em dia a gente tem diversos tipos de redes. Vocês podem me citar algum exemplo? Oi? Veicular. Redes veiculares, tá? É um dos tipos. O que mais? Transporte, energia, correio, farmácia. Tudo isso envolve transporte de produtos, né? No caso aqui a gente está focado em redes de computadores, nós vamos estar transmitindo mensagens. Então, um tipo de rede muito comum hoje em dia são as redes de sensores sem fio. A gente pode ter nossos sensores, como esse daqui, que são elementos computacionais, têm capacidade de processamento, que conseguem fazer algum tipo de computação. Além disso, ele possui alguns sensores, como, por exemplo, sensor de temperatura. Uma fonte de energia, porque nada funciona sem energia, no caso aqui 2 pilhas, e um radiotransmissor, e uma antena aqui. Então, o que eu posso fazer com isso aqui é criar um software, programar ele, para consumir pouca energia e fazer ele funcionar para mandar mensagens para o tipo de aplicação que eu estiver utilizando. Por exemplo, eu posso colocar isso aqui para detectar incêndio. Se tiver um incêndio, eu envio mensagens e posso tentar apagar o incêndio o mais rápido possível. Ou se tiver, por exemplo, um prédio desabando, eu posso jogar um monte desses sensores para eles detectarem fumaça, detectar onde está quente ou não, para poder auxiliar os bombeiros a entrar dentro do prédio e salvar vidas. Ou, num caso mais simples, eu posso simplesmente colocar aqui o medidor de temperatura ligado no ar-condicionado. Se estiver muito quente, o ar-condicionado automaticamente liga. Então, existem diversas aplicações que a gente pode estar utilizando, né? O limite vai ser a criatividade de vocês. Esse aqui, no caso, tá, ele está programado com um programinha para ver se a pessoa é legal. Se a pessoa for legal, o LED amarelo vai piscar. Tá? Ó, o fio está funcionando. Tá? Então, quem quiser ver, eu vou passar aqui. Pode pegar aqui, Jéssica. E passar de mão em mão aí. Tá? Tá ainda, é. A gente pode pegar os sensores e colocar eles debaixo d'água. Tá? Então, a gente pode formar rede de sensores aquáticas. Só que agora, nas redes de sensores aquáticas, em vez de a gente estar usando a comunicação usando radiofrequência, nós vamos estar usando a comunicação acústica. Então, em vez de a gente ter um rádio, a gente vai passar a ter um modem acústico. Quem aqui já viu um modem acústico? Né? Só quem trabalha no meu laboratório, né? Então, nós estamos desenvolvendo o primeiro nosso sensor aquático do Brasil, tá? E a comunicação dele vai utilizar um modem acústico. Então, eu trouxe um aqui para vocês verem como é que é. É simplesmente uma caixinha de som. Tá? O que ele vai fazer, vai fazer o que a gente faz, comunicar usando a voz, tá? Frequência da voz. Então, o que tem aqui dentro é só um alto-falante, tá bem encapsulado. Nós vamos conectar nos sensores e ele vai transmitir e receber dados. Se quiser passar para o pessoal ver, só toma cuidado que isso aqui é caro, tá? Aqui, então, está mostrando na figura o nosso sensor. Aqui nós vamos ter diversos tipos de sensores, como temperatura, quantidade de oxigênio, turbidez da água, que são as propriedades físicas que o pessoal da biologia está interessado em saber. Aqui dentro a gente vai colocar a nossa parte eletrônica para estar recebendo os dados dos sensores, processando e comunicando usando o modem acústico. Então a gente pode ter diversos desses nossos sensores fazendo a monitoração 4D. Que é 3D mais no tempo. Além disso, a gente pode ter o nosso carro ser um sensor. Então, a gente passa a ter redes veiculares.
o carro ele pode agir como se fosse um roteador, receber e enviar mensagens. O carro ele pode estar monitorando, por exemplo, o trânsito da cidade ou enviando algum tipo de informação que seja útil. Então, o carro, além de ser um veículo, ele passa a ser um elemento de rede. A diferença agora para o sensor sem fio e aquático é que o carro não tem o mesmo problema de energia. Rede de sensores sem fio, a gente tem o problema do consumo de energia, que se acabar a energia do nó, ele para de funcionar. No caso do carro, né, o carro tem bateria que dura mais tempo e que recarrega sozinho andando. E um outro tipo de rede que a gente pode ter são as chamadas redes aéreas. A gente tem agora os chamados quadrorotores, não sei se vocês já viram, que são capazes de voar e eles podem ter dentro deles uma placa de rede e com isso fazer um swarm, um conjunto, podendo fazer tarefas em grupo, diversos tipos de atividades. Para eles poderem agir em grupos, a gente precisa que eles comuniquem entre si e isso tem que agir de acordo com a funcionalidade que a gente quiser prover. Para fazer isso tudo funcionar, a gente tem que ter então um software que controla a comunicação. Esse software em rede a gente chama de pilha de protocolos. Então nós vamos facilitar o desenvolvimento do software usando várias camadas. São as camadas que vocês estudam em redes, tá? Camada física, camada de enlace, camada de rede, camada de transporte e a camada de aplicação. Só que como a gente tem aplicações que são específicas, a gente pode estar otimizando para esse tipo de aplicação, para tentar reduzir o consumo de energia, melhorar o desempenho da rede. Então aqui agora eu vou mostrar cada um desses tipos de redes mais aprofundado. Primeiro a gente tem as redes de sensores sem fio, que é esse nó Mica 2 que está passando aí na mão de vocês. O que ele tem? Ele tem, né, a bateria, os sensores. Se você quiser colocar um sensor nele, você pode. Você tem que colocar o sensor numa placa e essa placa você conecta no barramento. Aqui tem um barramento, aqui tem a outra versão que é menor, que do tamanho, quase o tamanho da moeda de 1 centavo americana. E a gente consegue fazer menor ainda que isso, tá? Esses dois aqui são os exemplos que a gente utiliza para fazer desenvolvimento, para fazer protótipo. Se a gente quiser fazer um para aplicação menor ainda, a gente pode. Cada um deles, então, é capaz de sensoriar diversos elementos do nosso meio ambiente e juntos eles vão estar atuando numa aplicação. Então, existem inúmeras aplicações que eles podem estar atuando. A ideia, tá, quando eles surgiram, é que eles ficassem do tamanho de um grão de poeira e que a gente pudesse jogar isso de avião, por exemplo, igual poeira, para poder monitorar tudo que a gente quisesse. Por exemplo, floresta amazônica. Aqui dentro agora a gente está vendo como é que é por dentro um nó sensor. Então ele tem uma fonte de energia, uma bateria, um conversor. Tem a placa. Na placa a gente vai ter os sensores. Os sensores podem ter valores digitais ou analógicos, então a gente precisa converter possivelmente para um valor digital, porque o nosso processador é digital, usando um conversor analógico digital, que vai conectar no microprocessador, que é o cérebro, que é o que realiza a computação. O nosso microprocessador ele tem que guardar os dados em algum lugar, nós vamos ter uma memória. Pode ser uma memória RAM ou a gente pode colocar uma memória EPROM. E ele vai estar conectado num dispositivo para fazer a comunicação, no caso, o rádio. Rodando isso tudo aqui, controlando isso, tem o sistema operacional, que é o código que controla tudo. E junto com o sistema operacional, a gente tem a nossa pilha de protocolos. O que a gente pode fazer é juntar vários desses sensores, colocar no nosso meio ambiente para tentar monitorar. Por exemplo, auxiliar biólogos e ecólogos a entender o comportamento da fauna e da flora de uma determinada região. Tá? Não sei se ninguém aqui trabalha com biologia, mas tem o pessoal que fica só olhando, né, para os passarinhos o dia inteiro, anotando, né, o que ele fez. Você pode botar uma câmera lá, um sensor, detectar a presença dele ou não, para ligar a câmera ou não. Ou você pode detectar, né, se tem a presença ou não de um animal, para estudar, né, como é que está aquela população, se tem alguma coisa fazendo dano no meio ambiente ou não. Isso é muito utilizado na indústria e também pode ser utilizado atualmente na agricultura de precisão. Você pode ter um melhor controle, né, de como é que estão as variáveis que você controla na região que você tem a sua plantação para ter um resultado melhor, para a gente obter, né, a tão falada sustentabilidade.
Então, hoje em dia, a gente consegue colocar, por exemplo, sensores na terra, que você pode monitorar a umidade, saber se é a hora ideal ou não para você estar irrigando. No caso de redes aquáticas, o sensor é um pouco mais complexo, porque a gente está trabalhando com outro meio que é a água, né? E aí isso aí torna as coisas mais difíceis. Para começar, a gente tem que ter um invólucro. Se entrar água lá dentro, né, atrapalha o nosso eletrônico. Então, esse aqui é o protótipo que a gente está construindo. Ele tem uma região aqui em cima que é para guardar a parte de eletrônica. E aqui embaixo vão ficar os sensores acoplados para poder monitorar o meio ambiente. Porque o sensor tem que estar em contato com o meio ambiente para poder medir as variáveis que a gente deseja. Como, por exemplo, temperatura e oxigênio. Aqui, então, ele vai ser vedado e nós vamos colocar o modem acústico aqui para comunicar com outro nosso sensor do mesmo tipo. Tá? Aqui está mostrando o sistema como um todo, né? Nosso sensor depois ele pode se conectar via um cabo serial ou USB com um laptop e colocar essa informação na rede, colocar na nuvem, por exemplo, e aí em qualquer lugar do mundo você pode estar lendo os dados dos sensores que fazem a nossa rede de sensores. No nosso caso aqui, tá, a gente desenvolveu várias placas, está usando comunicação I2C e a comunicação com o modem acústico, que é esse que está passando aí na mão de vocês, para transmitir e receber dados. As redes de sensores aquáticos, elas têm algumas diferenças, tá? Que como a comunicação não utiliza radiofrequência, a gente não está transmitindo na velocidade da luz. A gente transmite na velocidade do som. A velocidade do som na água é por volta de 1.500 metros por segundo, ou seja, 5 ordens de grandeza menor. Então, a gente tem um atraso maior para a mensagem chegar. Isso vai mudar, então, todo o funcionamento da nossa rede. Porque o atraso que você tem para receber ou não uma mensagem muda como os protocolos funcionam. Quem já estudou aqui o TCP? Sabe que o TCP ele tem um mecanismo de retroalimentação para ele fazer o controle de fluxo. Se eu mudo o tempo que a mensagem demora para chegar, ele pode entender aquilo como uma mensagem perdida e diminuir a taxa de transmissão. Então, o TCP não ia funcionar bem, no caso de rede aquática aqui, se a gente não modificar o comportamento dele. Então, as redes de sensores aquáticas, elas podem ser montadas de duas maneiras. Uma é para eu deixar funcionando a rede por um longo tempo. Então, o que eu vou fazer é colocar ela no fundo do mar e acorrentar. A outra é que eu posso fazer algo de curto prazo. Eu posso jogar os nossos sensores, eles podem flutuar com a corrente marítima e depois eu pesco eles usando uma rede, por exemplo. E aí eu posso ter plataformas que vão ter alguns nós que comunicam com os outros nós que podem ou não estar boiando ou flutuando com a corrente marítima para coletar os dados. Então, a gente também está montando a plataforma que vai fazer a comunicação com o nosso sensor, coletar os dados e pode ter a transmissão de dados aqui usando alguma técnica de rede sem fio, como, por exemplo, o Wi-Fi. Isso tudo vai permitir a nossa monitoração 4D, espaço e tempo, do ambiente que a gente quer monitorar. Aí vocês podem estar perguntando, mas aonde você vai usar isso? Tá? Então, tem vários motivos para a gente estar usando redes de sensores aquáticos. A primeira delas é que o planeta, a Terra, é composto principalmente de água. Cerca de 2/3 da superfície da Terra é coberta por oceanos. A gente tem mais área com água do que com terra. Segundo é que tem grandes áreas que estão inabitadas e inexploradas. A gente pode estar descobrindo alguma coisa lá dentro. Terceiro é que tem grande quantidade de recursos naturais a serem descobertos. Um exemplo é o próprio Brasil, que a gente tem muito petróleo na região do pré-sal, né? E estudar os oceanos é importante, principalmente para a questão do clima global. Saber se está tendo aquecimento global ou não. Então, quando a Terra está esquentando, esse calor ele vai para a água. E aí, a gente, medindo a temperatura do oceano, pode afirmar ou não se está tendo aquecimento global ou não. E, se tiver guerra, tá? Oceanos é um lugar natural para a gente esconder e atacar. Brasil, de novo, é outro exemplo, né? Vocês sabem por que o Brasil entrou na Segunda Guerra Mundial? Ninguém? Falaram que era porque atacaram um submarino brasileiro, né? Mas a gente não tem certeza, né? Se a gente tivesse rede de sensores aquáticos, a gente podia detectar se realmente teve ou não um ataque no submarino que levou o Brasil a entrar na guerra, né?
Então, existem várias aplicações em potencial, vocês podem, inclusive, estar desenvolvendo a de vocês depois do mini curso, né? Então, só para ilustrar mais, a gente pode estar usando redes de sensores aquáticos na oceanografia para estudar os oceanos, na biologia marinha para estudar as espécies, como que esses fatores estão influenciando o desenvolvimento das espécies, para estudar a interação entre oceanos e a atmosfera, principalmente a questão do aquecimento global. A gente pode usar para descobrir coisas que estão no fundo do mar, como arqueologia no fundo do mar, ou até mesmo para fazer predições sísmicas, para detectar se vai ter ou não um terremoto, ou avisar de possíveis tsunamis. Há alguns anos atrás teve um tsunami que atacou a Ásia, né? O pessoal, inclusive, utilizou alguns sensores com fios para detectar que estava vindo a onda para tentar avisar do possível tsunami. A gente pode estar monitorando a qualidade da água, detectar poluentes. Saiu, inclusive, esses dias a notícia, né, que tem uma grande formação de algas no Oceano Atlântico Sul. Não sei se vocês viram isso, que a NASA mostrou uma foto. E falaram que era devido ao aquecimento global. Então, a gente pode estar monitorando que tipo de poluente tem lá, qual que é a quantidade de oxigênio, qual que é a temperatura e o que tem que ser feito para consertar isso. O pessoal também estava reclamando de tomar ducha na praias do Rio, né? Então, se a gente tiver sensores, a gente pode avisar o banhista se pode ou não pode tomar a ducha, né? E tem aplicações econômicas, como, por exemplo, monitoração de campos de gás de petróleo, detectar vazamento, evitar incêndio. No caso de guerras, missões antissubmarinas, ou detectar mergulhadores. Nos Estados Unidos isso é muito importante, porque eles tiveram um submarino que foi atacado por um terrorista, né? O cara botou a bomba na mochila e foi em direção do submarino e explodiu o submarino. Tá? Então é muito importante para fazer vigilância. Ou para tentar entender, né, se tiver um derramamento, para onde que o petróleo está indo, para evitar a contaminação, a dispersão. Há alguns anos teve um vazamento lá no Golfo do México que prejudicou muito a fauna da região. E também os pescadores, né, que ficaram sem ter como sobreviver, porque o óleo, né, matou os peixes, contaminou a população. E tem alguns casos diferentes, tá, que você pode utilizar na recuperação de objetos ou até mesmo na recuperação de tesouros. Tem gente que ganha a vida caçando tesouro no fundo do mar. Teve muitas embarcações que foram derrubadas, né, durante o século 17 e 18. Então tinha muito navio espanhol com ouro, né, que foram derrubados pelos piratas que estão no fundo do mar. E a gente pode estar desenvolvendo também processos industriais, como por exemplo no processo do biodiesel, a gente pode ter sensores dentro do forno que está coletando informações para saber como fazer esse processo mais eficiente. Para isso tudo funcionar, a gente tem que ter comunicação, que é o problema que a gente tenta resolver em redes, que é a troca de dados. Para fazer a comunicação, a gente tem que ter um meio físico. No caso da transmissão aquática, a gente vai usar ondas de alta frequência. Não, a gente não vai usar o rádio, porque ondas de alta frequência são rapidamente absorvidas pela água. Então, se você transmitir com o rádio debaixo d'água, a água vai absorver aquela energia rapidamente. Então, você não consegue comunicar a grandes distâncias. Você consegue comunicar a curtas distâncias. Então, o nosso radiofrequência não é aplicável na água. Qual que seria a solução, então? Então, tem duas soluções. Uma é usar o modem óptico. A gente pode usar a luz para comunicar. Só que a luz também, ela não se vai propagar a grandes distâncias. Então, a gente vai usar a comunicação acústica. Só que a comunicação acústica, ela tem a vantagem de conseguir se propagar a longas distâncias, porém, ela tem uma largura de banda menor. Vocês lembram o que é largura de banda? Largura de banda é como se fosse o cano da nossa comunicação. É a quantidade de informação que a gente consegue transmitir. Se eu tiver uma pequena largura de banda, significa que eu consigo mandar poucos bits por segundo. E, além disso, a gente tem que tratar vários problemas que a gente tem com a comunicação quando o sinal propaga. Por exemplo, o desvanecimento de multicaminho. Quando o sinal propaga, ele pode refletir nos objetos e aí acaba que o próprio sinal causa interferência nele mesmo. É como se você estivesse falando, o sinal batesse em alguma coisa e aí a sua fala vai competir com a sua própria fala para você entender o que você falou.
Isso acaba atrapalhando mesmo se não tiver ninguém interferindo no meio ambiente. E a gente tem também a atenuação do sinal. Então a gente vai ter um produto, largura de banda vezes alcance, que comparado com as redes sem fio terrestres é baixo. Por exemplo, se a gente usar o Wi-Fi, conhecido também como 802.11, a gente consegue ter até 5 megabits por quilômetro. Já nas redes aquáticas, a gente tem por volta de 40 kilobits por quilômetro. Então é um outro mundo. Mas quanto mais difícil, melhor, né? E como eu já falei, a gente tem a alta latência. Enquanto a velocidade do som é 3 vezes 10 a 8 metros por segundo, a velocidade do som na água é 1,5 vezes 10 elevado a 3 metros por segundo. 1.500 metros por segundo. Só 10 mil vezes menores, né? Então, existem vários tópicos de pesquisa que a gente pode estar atuando usando as redes de sensores aquáticas e terrestres também. Só vou mostrar algumas ideias aqui para dar sugestões para vocês de futuros tópicos de mestrado e doutorado. Tá? Por exemplo, primeiro, como é que a gente vai montar a arquitetura do sistema como um todo? O que a gente vai estar utilizando? Isso vai depender muito da aplicação que a gente tiver. Tá? Por exemplo, eu vou estar usando um sorvedouro com comunicação via satélite, ou eu vou criar uma estrutura de internet para tudo. A gente está trabalhando lá no laboratório para tentar botar a internet com tudo, usando vários hops, Wi-Fi na superfície, e depois uma plataforma que vai comunicar Wi-Fi de cima para baixo e acústico de baixo para cima. Para monitorar o ambiente aqui, vai ser importante você saber aonde colocar os nossos sensores. Então, uma coisa a ser estudada é como fazer a deposição dos sensores. Se você colocar o sensor e ele estiver dentro da água, pode ser que ele se mova com a corrente marítima. Então, é importante a gente ter modelos de mobilidade. A mobilidade, ela afeta como a rede funciona. A gente estuda mobilidade para quase todos os eventos que a gente tem no dia a dia. Inclusive, para tentar melhorar, né, as aplicações que a gente tem, por exemplo, para telefone celular, para os smartphones. Quando eu coletar um dado, não adianta nada eu saber, por exemplo, a temperatura é 35 graus. Eu tenho que saber aonde. Não é isso? Então, é importante eu saber a localização dos sensores. Para eu saber a localização dos sensores, eu tenho que ter algum sistema de localização funcionando aqui. E o GPS, ele não funciona debaixo d'água. Por quê? Porque o sinal do satélite não se propaga debaixo d'água. Então, eu tenho que desenvolver um sistema GPS para localizar os sensores, para eu poder afirmar aonde eu coloquei aquele dado. Que é responder simplesmente qual que é o X, Y e Z da posição que eu estou monitorando. Isso tudo vai me ajudar para eu desenvolver o meu software para a rede, que são os protocolos. Então, eu tenho que desenvolver protocolos na camada física que eu consiga transmitir e receber os bits. Eu tenho que desenvolver protocolos na camada de enlace que eu consiga receber e enviar os quadros. Não só os bits, mas os bits terem algum significado. E esse significado, eu tenho que saber se ele está certo ou não. Então, eu tenho que ter mecanismos de correção de erro. Já que a chance de ter erro nesses bits vai ser alta, porque o meu meio aqui não é muito confiável. Murphy já falou, se algo pode dar errado, vai dar errado, né? A gente tem que estar preparado para isso. Depois que eu transmitir a mensagem, a minha rede não está funcionando ainda não, tá? O que eu preciso? Só transmitir e receber eu formo uma rede? Eu tenho que conseguir, de algum lugar, transmitir a mensagem para o destinatário final. Então, eu preciso de ter uma camada de rede, de ter algoritmos de roteamento que funcionam eficientemente, porque os meus recursos aqui são escassos. Para que eu consiga que a mensagem do sensor que está cá embaixo consiga chegar aqui no meu nosso sorvedouro, quem vai estar coletando todos os dados e possivelmente colocando na nuvem. Além de protocolos de roteamento, a gente precisa de protocolos para fazer a transmissão de dados. Então, a gente precisa de uma camada de transporte. E eu já falei para vocês que o TCP do jeito que está não vai funcionar bem aqui. E, finalmente, tudo isso para fazer a nossa aplicação funcionar. Que pode ser desde o monitoramento aqui de oxigênio e temperatura, até você desenvolver técnicas mais avançadas para você fazer, por exemplo, predição de algum evento que vai acontecer. É uma coisa que está crescendo muito em Minas, tá? É a aquicultura, que é o uso de crescimento de peixe em regiões
bem definidas. A gente pode estar usando os nossos sensores aquáticos para estar monitorando a água para fazer o crescimento ideal desses peixes. Porque, por exemplo, se faltar oxigênio, eles morrem. Se variar muito a temperatura, eles morrem. Tem que ter um ambiente adequado para isso. Para no final chegar aos números, né, lá no nosso sorvedor. O usuário ele só vê isso aqui, né? Acha que tudo é fácil. E o gerente de projeto, né? Não está pronto? As redes veiculares, só vou falar rapidinho, que vocês já tiveram uma palestra sobre isso. A ideia é que os carros possam se agir como elementos de rede. E como eles estão se movendo, a gente pode formar as chamadas VANETs, que vem do inglês Vehicular Ad Hoc Networks. Vocês sabem o que são redes ad hoc? Então, redes ad hoc são redes que não têm infraestrutura. Os elementos de rede podem funcionar sozinhos, você não tem que chegar lá e instalar nada a priori. Então, eu posso botar os carros na rua, eles começarem a conversar entre si. Você pode ter diversos tipos de aplicações, como tem um acidente, um carro avisa para o outro do acidente. Você começa a saber quanto tempo que vai demorar para o sinal fechar e um carro começa a avisar para o outro carro. Quanto tempo que demora para o sinal fechar. Ou, você pode ter câmera nos carros, por exemplo, para identificar pessoas e saber se tem algum criminoso ali perto. Tem diversos tipos de aplicações. Ou um carro aqui pode ser roubado, e aí você detectar o carro roubado, um carro informar para o outro para avisar a polícia, por exemplo. Vocês sabem que no Brasil vai ter o chip, que vai ter que ter em todo carro, né? E vai ter nas estradas, eles vão poder identificar os carros. Isso aí é para evitar carro roubado e também eles vão poder medir a sua velocidade média, né? Tá. Então, as redes veiculares, elas podem ser de 3 tipos. A gente pode ter o ad hoc puro, que é sem nenhum suporte externo, só os carros comunicando entre si. A gente pode ter as redes com infraestrutura, o que iria aumentar a conectividade. A gente instala torres de celulares aqui, por exemplo, e tem a comunicação celular com os carros. O ideal vai ser o mundo híbrido, que a gente vai ter os 2 tipos, tá? Com a infraestrutura comunicando com a infraestrutura e pode ter os carros fazendo a comunicação ad hoc. E aí a gente pode ter a comunicação com diversos tipos de rede. O híbrido vai combinar os 2 mundos. A gente tenta tirar proveito do que tem de melhor dos 2. Só para ilustrar algumas aplicações, a gente pode utilizar na segurança do trânsito para reduzir o número de colisões em cruzamentos. Você pode informar a posição e a velocidade do carro, tentar prever, o carro de trás, o freio não está bom, então eu tenho que andar um pouco mais longe dele. Eu posso informar o estado de sinais, então eu já sei que eu vou ter que frear, que não adianta eu acelerar agora, porque lá na frente vai estar fechado. Eu posso avisar motoristas desatentos, né? O cara não está prestando atenção, você manda um alerta lá, presta atenção aí, né? Ou você pode simplesmente ter um painel, né? Você está andando e aparece lá. You've got mail. Né? Aí você tira o telefone lá. Então, existem diversos tipos de aplicações, como, por exemplo, você pode ter jogos entre os carros. Você vai viajar, um menino pequeno está no banco de trás do carro, aí ele fica lá, já chegou, já chegou, já chegou. Aí você põe um joguinho, mas ele não quer jogar sozinho, né? Ele quer jogar com outro menino. Aí no outro carro tem outro menino. Então, você pode ter uma comunicação aqui e ter jogos entre eles. Tá? Ou você pode, por exemplo, baixar filme, tá? Legalmente. Tá? Você passa no posto de gasolina, por exemplo, compra um download, pega a versão mais nova do filme que acabou de ser lançado e distribui entre os carros. Tá? E você pode fazer isso até numa estrada que não tenha 3G. Você pode fazer um carro comunicar com o outro, formar uma rede ad hoc. Você só precisa de ter a conectividade entre todos eles e um ponto de acesso. Então, a gente vê que tem diversos tipos de aplicações, né? Entretenimento é uma área boa, né? Dá dinheiro, né? Então, a gente pode ter troca de música e filmes, serviços de mensagens instantâneas, um WhatsApp para carro, né? Distribuição de áudio e vídeo, jogos interativos, assistência ao motorista, auxiliar a condução do veículo a partir da disponibilização de informações úteis.
sabe que hoje em dia a gente já consegue fazer o carro andar sozinho, né? O carro ele já poderia ser autônomo, ele já reconhece pedestre, sinal fechado. O que falta hoje em dia é colocar essa tecnologia no mercado. E as montadoras, né, elas precisam de ter um incentivo para isso. Nos Estados Unidos, por exemplo, eles têm muito gasto com seguro. Então, a montadora ela não quer colocar uma tecnologia que pode causar um acidente e dar prejuízo para ela. Então, o pessoal está fazendo leis para que esses carros possam trafegar e alguém tem que arcar com prejuízo se tiver alguma batida, mas a tendência é que com o tempo isso vai se reduzindo para que a gente passe a ter carros autônomos. Tem até a visão, né, que futuramente a gente vai ter uma frota de veículos autônomos e que a pessoa possa ligar, alugar o carro e trafegar no carro autônomo. Tá? Sem ter que ser dono do carro. E se todos os carros fossem autônomos, né, a velocidade do trânsito ia aumentar. Né? A gente pode ter auxílio, por exemplo, para avisar de estacionamento. Você chega no shopping e sabe aonde que tem vaga. Disseminar informação nas vias, né? Saber que teve um acidente, ou está tendo um protesto aqui e fechou aquela via. Né? Você pode melhorar o controle de tráfego, otimizando o trânsito. Pode auxiliar em cruzamentos. Não fica aqueles deadlock que a gente tem aqui em Belo Horizonte, né? Todo mundo avança, aí o da frente não vai porque o do lado não vai, o do lado não vai porque o do lado não vai, o outro lado não vai porque ele não foi. Tem uns cruzamentos aqui em BH que são assim, né? Tá cheio na internet. A gente pode ter, por exemplo, condução conjunta de veículos, né? Se tem um grupo de pessoas num carro só, vão em dois carros. Para não ter perigo de se perder, né? Um carro vai sempre, né, seguindo o outro. Não tem perigo do sinal fica vermelho para um vai, o outro não vai, aí depois fica perdido. Pode ajudar também, por exemplo, com localização em mapa. Você vai em algum lugar que você não conhece, você pode usar o mapa para tentar chegar no lugar que você quer. Né? Pode ser que o mapa que você tem lá não está atualizado, né? Com questão de mudança que tem hoje em dia aí, né? Troca sinal, fecha rua, obras. E tem até técnicas que estão sendo desenvolvidas para aumentar a visibilidade. A gente pode botar, por exemplo, uma câmera no carro, filtrar a imagem e transmitir ela para o motorista. Tá? Por exemplo, tentar tirar no nevoeiro da imagem, por exemplo. E, finalmente, né, ter o carro sem condutor humano, todos os carros dirigindo sozinhos e comunicando entre si para não ter batida entre eles. Então, a gente precisa de ter a rede veicular para isso tudo acontecer. Para a gente ter a rede veicular funcionando, tem vários desafios e tópicos de pesquisa. Tá? Por exemplo, como é que faz para a gente endereçar os nós móveis? Hoje em dia, nosso endereçamento na internet ele é feito usando IP. Não é isso? Mas a gente vai usar IP para tudo? Tem a questão da escalabilidade. Uma coisa é você resolver o problema para 5 ou 6, outra coisa é para 10 milhões. Tem a questão da robustez. Não adianta nada funcionar, mas qualquer mudança pequena no parâmetro para de funcionar, né? Ah, começou a chover, parou de funcionar. E os carros, como eles têm altas velocidades, o tempo de contato entre eles é pequeno. Então, o tempo que a gente tem para enviar ou receber uma mensagem é pequeno. Isso tudo, a gente vai precisar, então, de novos protocolos. Como eu falei, o TCP não é o ideal. A gente tem que, então, desenvolver protocolos de roteamento. Existem várias aplicações que podem ser feitas em cima disso. O Waze já foi um dos primeiros que pegou essa ideia de rede social com os carros, né? Que você pode usar o Waze para construir mapas, as pessoas vão informando as coisas, tá? Futuramente, em vez de a gente ter um usuário digitando, o próprio carro pode estar mandando informação. Tá? O outro tipo de rede que eu vou falar são as redes aéreas. Que a gente tem os quadrorotores, cada um desses motores aqui consegue se ligar e o quadrotor consegue voar. Ele consegue, então, agir como se fosse um helicóptero. E aí eu posso ter um conjunto desses para fazer vários tipos de atividades. Como, por exemplo, levantar uma mesa. Eu posso usar isso aqui, por exemplo, para ajudar na obra, né? Quem sabe a obra aqui fica mais rápido.
Então, eles podem formar, de novo, uma rede ad hoc. Sem eu ter infraestrutura nenhuma, eu coloco os quadrorotores lá e eles vão fazer a tarefa que eu pedi. E vão comunicar entre si. A comunicação vai ser sem fio para dar maior flexibilidade. Só que quando a gente põe comunicação sem fio, a gente pode ter erro. Hoje em dia, a gente tem diversas tecnologias, né? Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee, vocês já ouviram falar nisso? O Wi-Fi é o que vocês usam no laptop de vocês, né? Que é o protocolo 802.11. O Bluetooth é muito usado em controle, mouse, videogame, o PlayStation, o Wii usa Bluetooth. E o Zigbee é outra tecnologia de transmissão de dados sem fio que consome menos energia que o Bluetooth. Tá? Aqui, por exemplo, eu tenho um chip com Zigbee. Tá? Posso até fazer uma demonstração aqui agora dele funcionando. Então, aqui eu tenho uma placa, que é o Launchpad, que tem um processador que é o MSP430. Pode agir como se fosse um sistema embutido, um sistema embarcado. E nele eu coloquei uma placa do Zigbee, que é o meu chip que faz a comunicação. E agora eu vou colocar nele a pilha, porque nada funciona sem energia, né? E aí na hora que eu liguei, o LED verde acendeu. Vou fazer a mesma coisa aqui agora com esse outro, que é o par dele. Acendeu. Agora eu preciso de um voluntário. Jean. Você segura a plaquinha e mostra para todo mundo. Tá? Quem aqui vê Game of Thrones? Vocês conhecem a Daenerys? O que ela fala pro dragão soltar fogo? Dracarys, não é isso? Eu não posso botar fogo aqui, porque os bombeiros não vão deixar. Então, eu vou fazer um fogo virtual. Eu vou fazer só um LED vermelho no lugar do fogo. Tá? Então, o que eu posso fazer é o seguinte. Eu posso botar um programa aqui dentro, com reconhecimento de voz, que toda hora que eu falar Dracarys, ele vai acender. Ou apagar, quer ver Dracarys. Viu? Isso eu estou usando comunicação sem fio Zigbee. Tá? Se vocês não estiverem acreditando, né, vão testar de novo. Dracarys. Tá pegando na câmera ali, ó. Vamos apagar agora. Dracarys. Viu? Obrigado, Jean. Esse só foi um exemplo didático para motivá-los, né? Do monte de coisa que a gente pode estar fazendo. Vou desligar aqui. Tudo sem fio, hein? Eu posso botar essa plaquinha aqui, né, no quadro rotor e fazer um monte de dragãozinho, hein? Então, a gente tem potencial para várias aplicações, tá? Por exemplo, para resgate, tiver um prédio pegando fogo, você manda o quadro rotor lá dentro em vez de mandar o bombeiro. Pode botar uma câmera para filmar, pode botar sensor de infravermelho para saber onde está mais quente, onde não está, aonde não tem perigo. Posso usar para monitoração, por exemplo, monitoração de floresta. O problema é que o Brasil tem a monitoração da fronteira, né? Tem muito avião aí comercial, né? Posso auxiliar em algum tipo de perseguição. Tem várias aplicações. Para a nossa rede funcionar, ela vai depender de vários parâmetros que a gente tem. Por exemplo, a densidade. Densidade é um fator importante nas redes. Se eu tenho muitos nós próximos, eles vão competir pelo meio para se comunicar. É igual quando a gente tem uma sala cheia e alguém quer falar. Se muitas pessoas estiverem conversando, acaba atrapalhando na conversa. Por outro lado, se a minha densidade for baixa, fica mais fácil de comunicar, mas porém eu tenho menos conectividade. Pode ser que eu não consiga que a mensagem de um nó consiga chegar aonde eu queira, porque pode não ter um caminho. Dependendo da forma como esses nós estão dispostos, eu preciso entender como eles se movem. Então, vai depender do modelo de mobilidade. Eu posso estar utilizando alguma previsão de caminho para auxiliar no roteamento. E se eu estiver tratando de nós a altas velocidades, eu tenho o problema do efeito Doppler, que pode atrapalhar na minha comunicação. Além disso, eu sempre tenho a questão da energia, né? Tudo que a gente faz é consumir energia. E se estiver voando, eu tenho que ter energia. Se acabar a energia, ele vai cair, né?
E eu posso tentar, então, otimizar minha rede, tá? Eu tenho um aluno de mestrado que está trabalhando com a questão do qual o tamanho do pacote ótimo para esse tipo de rede. Porque se eu tiver um pacote pequeno, eu transmito poucos dados. Eu quero mandar mais dados, eu aumento o tamanho do pacote. Vai chegar uma hora que o meu pacote está tão grande que eu começo a perder bits e aí eu não consigo mais entender o que está no pacote. Então, eu tenho um tamanho ideal de pacote aqui para esse tipo de questão. Então, eu mostrei para vocês diversos tipos de redes que a gente tem, né? Aquática, sensores, aérea e veicular. Para isso tudo estar funcionando, o que a gente precisa? A gente precisa, tá, de modelos para facilitar o desenvolvimento dessas redes. Para a gente estar podendo fazer a nossa pilha de protocolos. Sem protocolo, a gente não tem a comunicação. Sem comunicação, a gente não tem rede. Sem rede, a gente não tem as aplicações. Então, eu vou falar um pouco agora de alguns modelos que a gente usa para começar a construir a pilha de protocolos. Só uma versão inicial, tá? O resto é ficar para o meu curso que eu dou de rede sem fio. Para quem quiser fazer depois, eu estou ofertando no segundo semestre. Então, a pilha de protocolos, nós vamos ter que desenvolver software para camada física, que é responsável por entender os zeros e uns, em transmitir zeros e uns. Eu uso alguma propriedade física para indicar que é 0 ou 1, como, por exemplo, amplitude, fase e tensão da onda eletromagnética. Na camada de enlace, eu pego esses zeros e uns e formo a minha unidade de informação, que é um quadro. Então, eu passo a ter ali uma coisa que eu consigo ler e entender, e eu tenho que ter certeza que aquilo ali é uma unidade de informação, um quadro. E aí eu tenho a questão de endereçamento, saber se é ou não é para quem eu quero que seja. Eu vou transmitir vários quadros para poder fazer a mensagem chegar no destinatário final. Então, eu tenho que ter um protocolo de roteamento. E não basta só a mensagem chegar no destinatário final, porque eu vou querer ter um fluxo de dados. Se eu estiver, por exemplo, transmitindo um vídeo, eu quero um fluxo contínuo de mensagens. Então, eu tenho que ter um protocolo de transporte para atender a minha aplicação.